Bem-vindo à Matemática com Mazé. Hoje nós vamos falar sobre sequências e com figuras, tá certo? Observe as três primeiras figuras dessa sequência. Para formar a figura 1, foram necessários 5 pontos. Estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já para formar a figura 2, eu tive que acrescentar mais 3 pontos. E para formar a figura 3, eu também tive que acrescentar mais 3 pontos. Observe que existe aqui um padrão de crescimento. Da figura 1 para a figura 2, eu acrescentei mais 3 pontos. Da figura 2 para a figura 3, eu também acrescentei mais 3 pontos. É o que eu chamo de padrão de crescimento. Se eu quisesse a quarta figura dessa sequência, quantos eu teria que acrescentar? Se eu tenho 11 e o meu padrão é de 3 em 3, eu ficaria com 14 pontos. São necessários para formar a quarta figura dessa sequência. Qual é a fórmula que me permite calcular a quantidade de pontos em uma função em função da posição dessa figura? Observe aqui, eu posso chamar de uma expressão algébrica ou de uma lei de formação, mas eu preciso analisar, observar a minha sequência. Observe que eu comecei com 5 na posição 1. Depois eu acrescentei mais 3 pontos para a posição 2. Depois eu acrescentei mais 3 pontos para a posição 3. Então, tá aí. Observado a posição, a quantidade de pontos inicial e o padrão de crescimento, né, eu posso botar a minha lei de formação ou a minha expressão algébrica. Comecei aqui ó, com 5, aumentei de 3 em 3, e N, que representa a minha posição, vai ficar multiplicado por 3, entre parênteses, N menos 1. Essa aí é a minha lei de formação ou a minha expressão algébrica. Ela se apresenta assim, eu posso resolver para achar em qualquer posição a quantidade de pontos necessários. Mas eu posso também simplificar, que fica bem mais simples, bem mais fácil de se trabalhar. Como eu vou simplificar? Aplicando a propriedade distributiva que nós vimos em expressões algébricas, tá? Então, aqui, eu tenho mais 5, aí eu tenho aqui, ó, mais com mais, que deu mais. 3 vezes n, 3n. Mais com menos, que deu menos. 3 vezes 1, 3. Ainda posso, né, agrupar mais. 5 menos 3, ó. 5 menos 3, 2. Então, fica 2 mais 3n. Professor, eu posso usar assim? Pode, mas geralmente se apresenta assim, ó. 3n mais 2. Essa aqui também é uma lei de formação. É a mesma, só de maneira simplificada, tá certo? Vamos agora exercitar um pouco. Eu tenho aqui, observe a seguir as sequências de figuras formadas com palitos de sorvete. Quantos palitos são necessários para formar a quarta figura? E para formar a sexta figura? E para formar a figura N? Eu vou começar aqui, gente, pela formação da figura N. Professora, mas ela pede no final. Mas eu vou ter que achar a figura N para poder fazer a figura 4 e a figura 6. Então, é mais simples que eu comece com ela, tá? Observe aqui, para formar a primeira figura foram necessários quantos palitos? 3. Depois, quantos eu acrescentei para formar a segunda figura? Mais 2. E quanto eu acrescentei para formar a terceira figura? Também mais 2. Então, aqui eu já começo a observar. Na posição 1, foram necessários 3 palitos. Na posição 2, se eu acrescentei mais 2, foram necessários 5. Na figura 3, se eu acrescentei mais 2 e tinha 5, fiquei com 7.
Então, agora eu já posso começar a analisar e fazer a minha lei de formação, ó. Na figura N, que foi o que eu disse que ia começar, comecei com 3. Padrão de crescimento, 2. E N menos 1. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter 3 mais 2N menos 2. Organizando ainda mais, né? Agrupando o 3 com menos 2, eu vou ter 2N menos 1. Ó. Agora eu vou achar a minha quarta figura, usando a fórmula simplificada, porque é mais simples, gente. Eu posso usar qualquer uma. Eu posso usar a primeira ou a segunda fórmula aqui. Eu posso usar aqui, ó, 3 mais 2, que multiplica entre parênteses N menos 1. Ou 2N mais 1. Lógico que eu vou preferir usar 2N mais 1, onde N é a posição da figura. Nesse caso aqui, eu vou colocar 4. 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Vou precisar de 9 palitos. Para a figura 6, a mesma coisa. Eu posso usar qualquer uma das fórmulas, mas eu vou preferir usar a simplificada. Onde tem N, eu coloco 6. 2 vezes 6, mais 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Vamos para a próxima figura. Aqui eu já tenho um quadrado. Para formar o primeiro quadrado, eu precisei de 4 palitos. Ou a figura 1, eu precisei de 4 palitos. Para formar a figura 2, eu tive que acrescentar mais 3. Para formar a figura 3, eu também tive que acrescentar mais 3. Então, eu tenho quantidade de palitos iniciais, a posição da figura e o padrão de crescimento. Para formar a figura 4, desta vez eu não vou simplificar a fórmula, vou fazer sem simplificar, tá certo? Eu vou ter aqui a fórmula 4 mais 3, que é o padrão N menos 1, onde N é a posição. Se eu quero a posição 4, meu N aqui vai ser 4. Então, eu vou ter 4 mais 3, multiplicado entre parênteses por 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Então, 4 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 4 mais 9, 13 palitos eu vou precisar. A mesma coisa eu vou fazer com a figura número 6, com a posição 6, tá? N vai ser igual a 6. Também não vou simplificar a fórmula. 4 mais 3, entre parênteses, multiplicando N menos 1, tá? 4 mais 3, que multiplica, entre parênteses, 6 menos 1. 6 menos 1, 5. 4 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 4 mais 15, 19 palitos. É o que eu vou precisar para formar a figura número 6. Já para formar a figura N, ou a enésima figura, ou uma figura numa posição qualquer, eu vou ter a fórmula 4 mais 3N menos 1. Aplicando a propriedade distributiva, eu fiquei com 4 mais 3N menos 1. Simplificando, eu vou ficar com 3N menos 3N mais 4 menos 3. 3N mais 1. Vamos usar essa fórmula simplificada de novo aqui na sexta figura, tá? 3N mais 1, onde N aqui é 6. 3 vezes 6, 18. 18 mais 1, 19. Bem mais simples. Então, eu aconselho a vocês que façam sempre na forma simplificada, que até o erro vai ser menor, tá certo? Vamos para a próxima figura. A nossa próxima figura é um hexágono. Um hexágono tem 6 lados. Então, na minha primeira figura, eu precisei de 6 palitos. Para formar a segunda figura, eu tive que acrescentar mais 5. Para formar a terceira figura, eu também tive que acrescentar mais 5. Então, observe que eu tenho a posição, a quantidade de palitos iniciais e o padrão de crescimento, né? Palitos iniciais, 6. 6 palitos iniciais. Então, vamos aqui montar a fórmula 6 mais 5, que multiplica N menos 1. Né? Onde N, nesse caso, vai ser o 4. Então, 6 mais 5, que multiplica entre parênteses 4 menos 1. 4 menos 1, 3. 6 mais 5 vezes 3. 6 vezes 5 vezes 3, 15. 6 mais 15
21. Vou precisar de 21 palitos. Já para formar a figura 6, né? Eu colocando a fórmula aqui, eu vou ter que N é igual a 6. 6 mais 5, que multiplica entre parênteses 6 menos 1. 6 menos 1, 5. 6 mais 5 vezes 5, que dá 25. 6 mais 25, 31. E para formar a figura enésima, ou a figura N, ou a figura numa posição qualquer, né? Eu vou ter 6 mais 5, que multiplica entre parênteses N menos 1. Aplicando a propriedade distributiva, eu fiquei com 6 mais 5N menos 5. 6 menos 5, 1, né? Então, eu vou ficar com 5N mais 1. Vamos de novo aqui usar a fórmula simplificada para achar a sexta figura dessa sequência. Eu vou ter 5N menos 1, onde N é 6. 5 vezes 6, 30. 30 mais 1, 31. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.